Boa noite, boa noite. Oi, pessoal, boa noite. Finalmente começando o nosso podcast Paisagismo Muito Além do Jardim. Eu sou a Letícia Santana. Sou Guilherme Taqueda e é um prazer estar com vocês aqui, falando de temas que dizem respeito ao paisagismo, que vai muito além de jardinagem, vai muito além de plantas, mas sim de um processo de oportunidade de criação de mercado, de oportunidade de criação de atmosferas biofílicas, de oportunidade de criar o bem-estar das pessoas que estão em volta da gente. Aqui, o objetivo de hoje, além da nossa missão, que é essa, ampliar os horizontes para o entendimento do paisagismo, do que a gente faz, é a gente dar uma pincelada de como se manter atualizado. Muito importante. Quem tem uma empresa de 33 anos, eu queria ouvir um pouquinho de ti, compartilhar esses conhecimentos. Nesses 33 anos, como o teu paisagismo evoluiu? Como foi uma mantida sempre atual, sempre objeto de desejo? Como que a gente consegue isso na nossa profissão? Ficar desatualizado é muito rápido hoje em dia. Antigamente, nem tanto. Mas hoje, com todas as tendências, com toda a internet, ficar desatualizado é um processo muito rápido. Então, a gente tem que realmente se preocupar na nossa profissão, em todo mundo que consome paisagismo, que contrata paisagismo e que está preocupado em manter essas áreas exteriores, esse cenário onde as pessoas vivem o teatro da vida muito atualizados, você tem que seguir algumas regras. Eu vou contar um pouco da minha história, como eu consegui fazer isso. Não, 33 anos e espero chegar aos 100 anos, né? Não comigo, mas talvez com a Letícia, tocando a nossa empresa, se envolvendo a nossa empresa, já que somos sócios da Taqueda Design. A ideia sempre foi criar novidades. Eu fiz um curso, né, de marketing logo no início da minha carreira e eu não entendi como o professor falou: encante sempre seu cliente. Como? Eu posso encantar uma vez, eu posso criar algo inusitado, eu posso criar algo novo para o cliente, mas como eu vou encantar ele continuamente? Ele só me respondeu assim: continuamente. Sempre, pessoal, sempre tem que estar encantando o cliente, tem que trazer novidades. Não adianta nós termos um cliente que seja extremamente fiel, que ele seja extremamente goste do nosso trabalho, mas se nós não trouxermos uma novidade, certamente ele vai nos abandonar. Veja um restaurante, por exemplo. Você vai num restaurante, sempre tem a mesma comida, a mesma decoração. Um hotel tem a mesma comida, a mesma cama, a mesma decoração. E essa decoração, esse quarto começa a ficar velho. Qual a sensação de vocês? Ele está desatualizado. Ele já não serve para os meus objetivos. Por isso a gente gosta tanto de ir num hotel recém-inaugurado, né? Um hotel recém-lançado, sempre é uma grande experiência. Só que cadeias que sabem disso sempre estão atualizando a decoração, ou as festas, ou fazendo comemorações e criam cenários temáticos, atmosferas temáticas para o seu espectador, para o seu cliente. Assim é o paisagista. Ele também deve estar preparado para conseguir dar as soluções atuais para o seu cliente, né? Então, sempre na minha carreira, nesses quase 4 décadas de carreira em 33 empresas, sempre fui buscar, obedecendo o meu professor de marketing, encante seu cliente. É buscar oportunidades em diversas áreas, e essas áreas nós vamos falar hoje aqui. Eu acho que uma coisa muito legal da gente falar também, geralmente o cara que se mantém atualizado ao longo dos anos é o cara que tem uma visão muito ampla das coisas, uma visão muito eclética. Então, você acompanhar também os movimentos das artes, da moda, todas essas são indústrias que, né, entram, pesquisam muito comportamento. Depois, eu acho que tu tem uma fala sobre comportamentos, tá? Que eu queria que tu desenvolvesse um pouquinho mais, principalmente aquele exemplo da fofoca. Os nossos clientes adoram ouvir, mas isso complementando, gente,
acho que é muito importante você ter uma visão do todo. Você, sabendo compor uma atmosfera para o seu projeto, você tem uma visão de quais materiais fazem sentido agora. Talvez há 10 anos atrás, os materiais que eu especificava e que geravam uma atmosfera específica faziam sentido, eram sustentáveis na época. E agora, talvez a gente tenha 1000 soluções mais. Então, você vai ter que ter uma visão muito ampla, muito eclética. Acho que uma maneira de se manter atualizado é, além de beber de outras indústrias, né? Outras disciplinas, como a moda, a arte. Quando eu viajo, eu só vou em museu, só para beber da fonte, né? E você também tem que ver o mercado como um todo, né? Quais produtos estão fazendo sentido, quais direcionamentos você tem ali. E nisso entra todas essas indústrias, o movimento, essa dinâmica de direcionamento por um tipo de material, por um tipo de conceito, geralmente ela acompanha e segue os padrões da população que tem um poder aquisitivo maior. Aos poucos, o que é tendência ali começa a enraizar, né? Popularizar no restante dos estratos sociais através dessa busca, né, de identificação. E aí entra o nosso capítulo. Fala um pouquinho mais de comportamento. Sem dúvida, o item principal é nós entendermos o comportamento do nosso consumidor. Seja ele o consumidor intermediário, né, que seria um dono de restaurante, um dono de uma incorporadora, ou o nosso cliente final, que é o cliente do nosso cliente. Então, todos esses têm que estar extremamente bem servidos com o nosso trabalho. E aí entender comportamento é fundamental. Os comportamentos, eles na realidade, eles são eternos, eles são tradicionais. Por exemplo, fazer fofoca, né? Antigamente se fazia fofoca conversando na cerca com a vizinha, né? Colocando uma cadeira na porta e falando da filha da vizinha, do vizinho, e falando mal dele ou bem. Depois se passou para o telefone, então as pessoas ficavam no telefone conversando sobre isso, passaram aí para o fax, passaram para outras tecnologias, o pager, né? Tem gente que nem sabe o que é um pager, né? O pager é um aparelhinho que a gente passava só umas linhas, algumas linhas eram possíveis ser passadas para o outro, né? Então, várias ferramentas até nós chegarmos no smartphone, no WhatsApp, no e-mail, então, várias formas de se criar, né? Transmitir notícias, né? Boas ou ruins, ou fofocas, ou maldosas de outras pessoas. Mas esse comportamento ainda é presente, vide as redes sociais, né? Então, é um reverberador de uma série de informações verídicas ou não, mas, de certa forma, curiosas que as pessoas querem saber. Então, o comportamento não mudou, as ferramentas deste comportamento mudaram. Então, entender como o processo de desenvolvimento de comportamentos, de utilização de ferramentas, de utilização de modos de vida para fazer uma coisa que todos estavam acostumados de outra maneira, isso é acompanhar uma tendência, uma componente comportamental. E na nossa profissão, entender comportamentos dos nossos clientes, isso é fundamental. O Seth Godin, que é um estudioso do marketing, ele diz, não busque clientes para o seu projeto, mas faça projetos para o seu cliente, entenda seu cliente, né? Não fique fazendo com que pessoas entrem no sapato que você tem para vender. Crie sapatos sob medida para o seu cliente. Aí ele vai amar você profundamente, certo? Então, comportamento é o primeiro ponto fundamental de você estar atualizado, saber como as pessoas estão consumindo a sua arquitetura. As pessoas continuam consumindo a arquitetura, as pessoas estão morando, estão dormindo, estão fazendo as mesmas coisas, se alimentando, recebendo as pessoas em casa. Os comportamentos são os mesmos. Agora, como ele está fazendo isso, é que você tem que se atualizar. E isso é muito importante para manter você dentro do mercado. Exatamente, né? Esse exemplo da fofoca é ótimo. O pessoal adora quando a gente conta esse exemplo, porque
é muito antigo, né? E tem coisas que são tendência, que são traços evolutivos que a gente traz. Então, você, arquiteto e projetista, tem que ter um quê de sociólogo também, né? E aí vamos para os exemplos dentro do paisagismo de como isso funciona, que eu acho que é isso que vocês querem saber, né? Uma tendência muito clara, as pessoas sempre gostaram de desenvolver jardins, algumas colocando a mão na massa, né? Trabalhando com jardins, algumas simplesmente por contemplação, por gosto de estar no belo. Mas a tendência é essa de mexer na terra, desenvolver o trabalho de trabalhar o jardinismo, né? Trabalhar a horta, trabalhar todas essas questões que estão ligadas à natureza, colocar a mão na terra e sentir isso como um elemento muito biofílico, né? De estar conectado com a natureza, isso é uma tendência que está cada vez mais desenvolvendo dentro de uma parcela da população que busca, né, a criação e o comportamento de comer comidas naturais, certo? Quer dizer, essa quantidade de agrotóxicos que tem nas comidas está fazendo se criar jardins comestíveis. Nós criamos para um cliente no Rio Grande do Sul que ele adorava fazer horta e todo o jardim dele era comestível, porque ele tinha a questão visual de ser bonito, ser colorido, ter texturas, ter diferentes espécies, mas o mais importante disso, que todas as espécies eram comestíveis, ou eram verduras, ou eram frutas, ou eram elementos que podiam ser consumidos. E isso criava muito prazer a ele. Então, ele estava fora de... Né? Isso já faz quanto tempo? Faz mais de 20 anos. E isso hoje é uma tendência, o que parecia uma coisa muito ligada às pessoas ligadas à agricultura, né? Por ter tido pais agricultores, ele trazia essa cultura. Mas hoje não, hoje é uma opção de vida, né? Então, as pessoas que são vegetarianas, veganas, elas estão buscando muito evitar os agrotóxicos e fazer do paisagismo da sua casa, do jardinismo, um meio de vida, um comportamento diferenciado. E isso realmente mudou nos últimos tempos. Eu acho que é muito legal cultivar o próprio alimento. É uma tendência muito grande e é super engraçado, bem como você falou, a minha avó tinha horta em casa, o meu pai tinha horta em casa quando era pequeno. Eu morando em apartamento, nunca tive a minha horta. Agora já estou pensando, eu e meu pai, a gente já fez ali umas coisinhas para a gente montar a nossa horta, porque é uma reconexão que, embora não seja tão tradicional dessa geração, o pessoal instintivamente busca, né? Busca, claro, essa reconexão com a natureza, que tem a ver com a biofilia, a busca, né, instintiva da natureza e botar a mão na massa. E a gente vê pelas crianças. Hoje as crianças estão muito conectadas. Minha neta já planta girassóis e ela curte o crescimento, ela entende a importância de estar plantando para o planeta. Então, esse é um comportamento que nós temos o quê? Que fazer que o nosso país ali oportunize a possibilidade dos nossos clientes também mexerem na terra e fazendo disso um lazer, fazer disso um modo de vida. Estimular, né? Estimular. Os encontros, até com atividade conjunta em família, né? Eu acho que isso é super bonito e bebe direto da fonte, pessoal, de ver assim o cenário atual, os dados de saúde, muitas pessoas adoecem mais, a questão da liberação de agrotóxicos cada vez mais presente, né? Vamos falar dos gourmets, né? O cenário global, né? Vai do macro ao micro, então o pessoal tem que ser eclético, não tem essa visão. Então, vê a questão dos gourmets, né? Dos cozinheiros, dos chefes que estão criando. Toda essa nova questão dos masterchefs, né? Fez com que muita gente voltasse à culinária, isso voltasse com uma força tremenda. Hoje, o plantio de temperos dentro da cozinha é uma coisa maravilhosa, né? Então, estar por dentro e perguntar o modo de vida, e por isso é importante uma regra da neuroarquitetura, que é a empatia. Pergunte a seu cliente, o mestre do marketing, o gênio do marketing é seu cliente.
pergunte a ele o que ele faz, o que ele gosta, se ele gosta de receber, se ele gosta de fazer. Às vezes ele não tem essa percepção das possibilidades que o paisagismo pode criar na sua residência e a gente não oferece. Então, é importante perguntar se ele cozinha, se ele gosta de receber, ou se outras pessoas cozinham para ele, e se faria sentido não só a questão da horta, mas os temperos frescos, os chás próximos à mão, certo? Na cozinha, junto às áreas de preparo. Então, isso é um outro ponto assim, fundamental da mudança de comportamento, né? Que antes as hortas eram longe, hoje mesmo nós visitamos uma empresa, né? Estamos em Curitiba, visitamos uma empresa que tem uma horta na sua sede. Não é uma hortinha, não, é uma tremenda horta dentro da sede, em que eles consomem a produção do escritório, da horta no escritório. Gente, salada no almoço, né? Salada no almoço, salada fresca. E é muito diferente a gente comer um alface recém-colhido, um tomate recém-colhido, do que comprar algo que já está há dias, né, cortado no mercado, congelado, né, em câmaras frigoríficas. Então, tudo isso faz com que entender esse mecanismo faz com que você entenda esses comportamentos para que a gente possa ter as soluções, né? Hoje a gente fala também da questão da pandemia, que desenvolveu muito essa questão do trabalho em casa e trabalho remoto. Então, como é importante nós termos paisagens dentro das horas de home office que tenham vistas para o verde, vistas para a natureza, ou vistas simplesmente para o horizonte. Isso cria muito mais bem-estar, né? E cria uma conexão importante para que as pessoas tenham aquela falta de conexão com os colegas no trabalho, ela tem a conexão com o verde, tem a conexão com o paisagismo. Ajuda a regular o ciclo circadiano, né? Você vê quando é dia, quando é noite, tem coisa para você começar a trabalhar, ainda está recém amanhecendo, você para, já é noite de novo, não vê a luz do sol, né? Então, está aqui, mas puxando um outro gancho, eu estava pensando aqui, se a gente for falar do nosso manifesto, do nosso paisagismo biofísico, como eu me formei há alguns anos, eu quero me manter atualizada. Como é que eu vou, seguindo uma metodologia, como é que eu vou ser atualizada? Seja colaborativo, né? Eu acho que a gente já falou aqui, seja interessado, pesquise de maneira multidisciplinar, mas seja colaborativo. Eu acho que o projeto colaborativo que escuta o cliente, faz a questão da empatia, como você já falou muito bem da neuroarquitetura, é um princípio muito legal. Como é que os projetos colaborativos, essa criatividade coletiva, ajuda na atualização do projeto? Ele tem uma atmosfera atual. Isso. Primeiro, nós não estamos sozinhos no planeta. Sabe, aquele arquiteto autoral que quer ter o seu design, que quer impor a sua forma de ver o mundo a seus clientes, a seus colegas, aos consumidores do seu trabalho, eles têm muito que aprender ouvindo as outras pessoas. Então, dentro do nosso processo de criatividade, nós trabalhamos muito em conjunto com o nosso cliente. E essa conexão, ver como ele, quais são as preocupações dele, quais são os valores que eles têm hoje, que são muito diferentes dos valores de 10, 20 ou 30 anos atrás, que esses valores, como eles estão se envolvendo, como eles estão atuando, como eles estão usufruindo, como eles estão degustando as áreas externas hoje. Então, aí nós criando esse processo de fazer de forma colaborativa com o nosso cliente os projetos, a gente tem de sempre estar up-to-date, atualizado com as tendências de comportamento do nosso cliente, porque ele gosta de participar, ele gosta de também dar ideias, porque ele vai consumir esse espaço. Então, é fundamental. E quando a gente abre essa possibilidade, eles abrem um sorriso tremendo, né? Esse prazer de estar podendo contribuir. Isso cria também uma outra forma de você trabalhar dentro do mercado. Porque não é só com o cliente final que a gente faz isso.
a gente faz com incorporadores, a gente faz com pessoas de shopping center, nós trabalhamos com pessoas que trabalham em hotelaria e turismo. Então, todo esse processo de estar constantemente trocando informações, trocando ideias, entendendo das tendências, entendendo principalmente das dores do nosso cliente, você certamente vai estar evoluindo na sua carreira. Na questão da hotelaria, um dos pontos que nós discutimos ontem no cliente em Camboriú, Balneário Camboriú, foi a questão das manutenções feitas na hotelaria, que isso é um elemento fundamental para a lucratividade e também para a diminuição do número de funcionários do hotel. Então, trabalhar questões como manutenção das dores do cliente são fundamentais para que a gente atenda, né, e crie as soluções para atender o nosso cliente final. Eu acho que o mandamento é o seguinte: deixa o ego frágil de fora da reunião, vá disposto a ouvir, a fazer junto com o seu cliente. Isso não vai anular seu traço autoral e vai fazer o processo muito mais humanizado, muito mais rico e, por consequência, muito mais atualizado, porque você vai estar bebendo direto da fonte sobre esse estudo de comportamento. Então, acho que essa abordagem humanizada do projeto, de quando a gente vai conversar com o nosso cliente, às vezes não é nem questão de ego, é questão de insegurança, né? A gente quer dar a palavra final, quer falar, mas é muito importante você ser seguro de que vai fazer um bom projeto se você escuta o seu cliente. Com certeza. Você deve ter suas convicções, você deve ter muita clareza das atitudes e das ações técnicas que você está fazendo no projeto, porque você é o especialista, mas escute o cliente. A partir de escutar o cliente é que você vai ter essa dimensão. O terceiro ponto que eu queria salientar é a questão do mercado do nosso cliente, certo? Hoje mesmo estava numa reunião, nós estávamos falando de mercado e vendo as diferenças do consumo dos apartamentos, por exemplo, da venda de apartamentos, que hoje existe uma tendência muito maior de quê? Das pessoas alugarem. Então, a gente vê grandes movimentos no sentido do coworking, do co-living, né, de formas coletivas, né, e de moradia e de trabalho e de estudo, e que estão tomando conta. Nos Estados Unidos, isso já é uma tendência, financiamentos próprios para a questão do co-living, do coworking, do alugar, porque as pessoas estão tendendo muito mais a querer viajar, tendo liberdade e não colocar o seu dinheiro no imóvel, né, que é um elemento muito caro da sua vida. Então, quando a gente vê uma tendência de comportamento de consumo, nós também devemos estar muito alinhados para que as nossas propostas estejam alinhadas com esses comportamentos de consumo. Por exemplo, restaurantes. Durante a pandemia, nós consumimos muito as telas, né? Os deliveries, né? E hoje, o restaurante ele tem uma tendência muito maior a ser um restaurante de experiência do que um restaurante de simples alimentação. Então, eles estão tendo que criar experiências totalmente diferentes para que atraia o cliente, para que crie essa motivação de ele sair de casa e buscar. Em casa é o Barra, né? O Barra Shopping, ele trabalha, nós trabalhamos em projetos com Barra, que ele busca exatamente isso, criar experiências diferenciadas. E mesmo agora, saímos de uma reunião que nós explanamos exatamente sobre isso, do comportamento de consumo do consumidor de restaurantes, de serviços do shopping center. Que isso certamente muda a sua visão de como fazer esses espaços interiores dessa área de consumo. Então, está muito conectado ao mercado, à sensibilidade de quem está contratando você, para que você dê resultados reais a ele. Perfeito, muito bom. Eu acho que é bem por aí, sabe, gente? Esses princípios de ouvir direto da fonte, de você entender dos mercados. Mas agora uma pergunta capciosa.
eu quiser estudar, tem curso que atualize e traga tendência? Uau, claro que tem. Tem o nosso curso de paisagismo biofílico, que ontem tivemos a primeira aula, pessoal. Infelizmente, as inscrições estão fechadas, mas quem sabe a gente abra daqui a um tempo, né, para mais uma turma. Mas o importante é, existem cursos que ensinam paisagismo e tem cursos que ensinam como você entender realmente como você vai criar valor a seu trabalho de paisagismo. É muito diferente, certo? O curso de paisagismo biofílico, ele é a síntese da experiência de quase 4 décadas, né, de trabalho nessa área. Então, ele não trabalha simplesmente as fórmulas de especificação de plantas, as fórmulas de especificação de materiais, mas ele cria uma imersão na forma de nós entendermos o que o cliente quer e o que o mercado está oferecendo de novidades, certo? Isso é fundamental. Nós não queremos simplesmente nós queremos criar mais novos paisagistas. Nós queremos criar paisagistas que resolvam e tenham um propósito claro de mudança do nosso planeta, de uma arquitetura que traga bem-estar para os seus clientes. Então, ele já trabalha em cima de uma questão real, que é todo essas ciências que estão auxiliando os paisagistas em criar essas ambientes para o bem-estar, que é a neuroarquitetura, que é o estudo do espaço, da influência do espaço do ser humano, é o estudo da biofilia, que é toda essa reconexão, né, instintiva do homem aos elementos naturais, não necessariamente os vivos somente, mas também aqueles que têm representação da natureza, e também todas as questões muito importantes do design centrado no humano, que é uma tendência muito importante. Não fazer design simplesmente por fazer design, mas ele está muito expressivamente centrado no ser humano. Aí está Yangel trabalhando a cidade para as pessoas, está a questão do design emocional, sempre buscando trazer emoções para os espectadores, e esse é um ponto fundamental que nós ensinamos no curso e que é uma possibilidade de você ficar muito atualizado com todas as ciências que auxiliam o paisagista hoje estar dentro do mercado. Eu acho que é importante usar para quem está preocupado com a atualização. A gente já falou isso alguns podcasts atrás, na diferença de metodologia e ferramenta. A gente ensina metodologia porque as ferramentas mudam. Você evite na sua formação investir somente na ferramenta. Eu vou investir só na ferramenta X de representação gráfica, eu vou investir só na ferramenta Y, porque eu vou conseguir fazer o projeto com ela. Invista em você, invista na parte crítica da metodologia, porque você tendo metodologia, você se atualiza muito mais facilmente. Eu acho que esse é o ponto todo do nosso curso, que é ensinar o método, né? Como você projeta, como você vai atualizando, como você vai evoluindo esse método ao longo do tempo. Então, você investe ali em uma ferramenta, em seguida ela está defasada. Gente, o que era moda, o que era a ferramenta da época, quando eu entrei na faculdade, já não é mais. As ferramentas de desenho, de representação gráfica, na minha época, a gente desenhava à mão, desenhava, fazia croquis, fazia todo o desenho em papel manteiga, depois passava limpo no vegetal. Era uma doidura, era uma coisa maluca, né? Qualquer achura era feito o isolamento da área e passar graxa de sapato, com um algodão, certo? Usava benzina, e sabendo que aquilo corroía os pulmões, né? A gente ficava viciado em cheirar benzina. Então, tudo isso eram ferramentas que passaram depois para o AutoCAD, passaram para o Revit e assim por diante. Então, ferramentas, elas mudam. Agora, metodologia, não. A metodologia de projeto, ele pode ser desenvolvido de uma forma a usar várias ferramentas. Por exemplo, a questão da vegetação, que é sempre a pergunta, como é que eu especifico vegetação? Muitos cursos de paisagem dão uma lista, utilize isso, de forração, mais saudável, arbustos, mas isso funciona onde?
Se nós utilizássemos uma tabela só para resolver toda a nossa especificação de vegetação, nós estaríamos mortos. Porque a gente trabalha em local que faz 0 graus até locais que faz 45 graus no Rio de Janeiro e Manaus, certo? Com índices pluviométricos totalmente diferentes, na área do Cerrado, com cerca de 6 meses e grande quantidade de chuva em 6 meses, como é que você vai fazer isso? Com uma metodologia e não com uma ferramenta. A metodologia possibilita você pegar um projeto em qualquer lugar do país e poder rapidamente criar a sua lista de plantas que vão realmente se estabelecer nesse lugar. Né? Se nós colocássemos todas as plantas que nós fizemos no Hard Rock em Fortaleza, na beira da praia, areia, todo mundo sabe a dificuldade, salinidade, e também um local que venta muito, que ele é especial para o kitesurf, você vai ficar louco. Então, todo esse processo de como especificar nessas áreas é que está a metodologia de desenvolvimento de projeto. Por isso que é tão importante a gente falar de metodologia e não ferramentas. As ferramentas mudam, a metodologia que fica. E a metodologia de projeto está muito baseada em saber fazer uma ideação, né? Um processo de criatividade muito rápido para que a gente possa constantemente estar checando com o nosso cliente se nós estamos no caminho certo. E aí que você consegue se manter atualizado no mercado, porque você tem a metodologia correta ligada a um posicionamento, a um jeito de atender o cliente, que é a questão de empatia, é de realmente fazer o projeto voltado ao seu cliente. Hoje, eu estou fazendo mestrado na Universidade de Lisboa, que tem muita essa preocupação da conexão entre o nosso trabalho e o cliente, certo? Eu faço um mestrado em design de interação dentro da Faculdade de Arquitetura e nesse mestrado nós estudamos muito a jornada do cliente. Como o cliente ele entende o projeto, como ele entende a obra de paisagismo, como ele vai interagir conosco para poder ter as melhores soluções para a vida dele. Então, essa jornada do cliente ela tem que ser estudada e a forma como a gente atua com ele é que faz com que o nosso projeto realmente atinja o coração dele, que é o ponto principal para você continuar no mercado, continuar relevante no mercado. Eu acho que ferramenta a gente adora, mas não é essencial. Claro que é importante, mas não é tudo. Principalmente a ferramenta se desatualiza muito rápido. Só fazendo um fechamento aqui do que você falou, do que eu entendi, eu acho que a gente também tem que ver essa questão do projetar de maneira empática. Isso vai ser o seu diferencial. Além de se manter atualizado, é como você se diferenciar. Porque o conhecimento técnico, com a experiência, com pesquisa, com estudo, todas as pessoas podem atingir o mesmo resultado, mas a sua empatia, a sua escuta do cliente, a maneira de projetar, bebendo da fonte e ouvindo as necessidades, dificilmente as pessoas diferentes chegam no mesmo resultado, né? E eu acho que isso também dá um tempero para o próprio traçado autoral, né? Eu acho que o feeling, a empatia de cada um, a maneira de perceber e atender a necessidade dos clientes é uma nuance que é colocada no projeto, que é bem importante também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que uma outra tendência, eu acho não, tenho certeza, que uma tendência que é muito importante e que muitas vezes a gente vê com quem trabalha no mercado, vê com certo receio, é a questão da academia, mas da academia que está voltado à mudança, né? É o caso do MIT, né? O MIT tem todo um trabalho de design biofílico, de busca de fórmulas de criar um paisagismo diferente, criar uma arquitetura diferente, voltado a toda a análise da natureza, né? Então, a gente vê que a academia, quando ela consegue desenvolver algo que não vai ser para a nossa geração, vai ser assim, até está muito avançado em relação à nossa situação atual,
a nossa realidade atual, a gente vê que tem coisas surgindo de forma magnífica. Então, por exemplo, toda a tendência de criação de materiais que estão vinculados à natureza. Nossa, isso ainda não está no mercado, mas é uma tendência muito forte de as empresas começarem a lançar esse tipo de móveis, esse tipo de objetos, todos eles em ambiências voltadas a ambiências que lembrem a natureza, certo? Então, todas essas tendências que a academia está desenvolvendo, está estudando profundamente, tem ajudado muito a nós criarmos a nossa própria forma de detectar as novas tendências, né? Sempre o Martin, nosso grande amigo, né, ele nos fala, grande professor, aprendemos muito com ele, que qualquer tendência futura, todos suas dicas, suas nuances já estão presentes na realidade hoje, tá? No presente. Por exemplo, toda a questão do movimento hippie, eu sempre falava do movimento hippie, as pessoas moravam juntas, as pessoas se divertiam juntas, as pessoas trabalhavam juntas, faziam suas coisas muito em comunidade, para chegar nos anos 2000, para ver que hoje isso é moderno, né? Que é atual, né? Que o Coliving, né? Quem pensaria em um hotel dormindo com 10 pessoas? Quem pensaria ter um escritório, né? Estar trabalhando com outras empresas, né? Eu fui no escritório do Pininfarina, em Miami, e nós chegamos lá, né? Eu estava com um incorporador, e nós tivemos uma reunião numa sala grande, a gente viu um edifício lindo, né? E até que nós achamos engraçado que chegou uma funcionária, né? Uma colaboradora, e dizia: o horário de vocês acabou. Né? Aí que nós vimos que nós estávamos num coworking. Então, empresas do tamanho de um estúdio Pininfarina, que tem toda uma fleuma internacional, fazem empreendimentos extremamente audaciosos, inclusive no Brasil, né? Tem feito projetos lindíssimos. Ele trabalha no coworking. E sem nenhum problema, está tudo bem, entende? Está tudo bem. E a gente foi ver a sala dele, era uma sala de 4 pessoas, né? A sede deles em Miami, uma sala de 4 pessoas, mas que estavam compartilhando. Certo? Então, a gente vê uma tendência que antes era visto com muito preconceito, né? De co-living, de co-work. Hoje, empresas desse quilate trabalham dessa forma. Nós mesmos trabalhamos dessa forma, né? Nós temos nosso escritório, mas também utilizamos coworkings pelo Brasil, porque esta é a forma de nós estarmos em vários locais e também presentes. Então, você vê que tudo aquilo que está acontecendo hoje vai ser tendência em algum momento. Então, estudar onde isso está sendo estudado é fundamental. E eu dou uma dica fantástica para você. Acompanhe a ANF, Academia de Neurociência dos Estados Unidos. Acompanhe as pesquisas dele. Eles estão fazendo coisas incríveis que estão decodificando, né, formas de percepção, né, da arquitetura no cérebro. Isso vai certamente criar muitas fórmulas diferentes, metodologias diferentes de nós projetarmos. Eu vejo com as experiências que a gente faz no próprio mestrado, em que situações em que a gente utiliza diferentes cores, né, mudam a percepção de valor de um vinho, de sabor do vinho. Né? É uma coisa fantástica. Nós vimos essa pesquisa numa universidade na Alemanha e nós reproduzimos isso no mestrado com realidade virtual, pessoal, não era nem o ambiente verdadeiro. Reproduzimos de uma forma virtual com pessoas utilizando o mesmo vinho em diferentes salas. E eles valoraram: esse vinho parece ser mais caro, esse vinho mais barato, esse mais ácido, esse mais suave. Eles classificaram e era o mesmo vinho. É muito maluco isso. O pessoal que faz projeto comercial, presta atenção. Com certeza. Com certeza. E aí vai ter assim, outra pesquisa que nós fizemos, lá foi pesquisa de entendimento do que era um ambiente sofisticado.
certo? Então, nós mudamos pé direito, mudamos cores e mudamos situação de com uma luminotécnica mais sofisticada ou não. E o que deu mais resultado de analisar qual era o restaurante mais sofisticado, se deu aquele que fez um trabalho de luminotécnica. Luminotécnicos, prestem atenção. Usar um bom trabalho de iluminação pode gerar essa sensação de ser algo mais caro, algo mais sofisticado, algo mais elegante. Olha só que bacana. O poder da luminotécnica numa atmosfera é impressionante, né? Ela dá o tom. Então, o pessoal da luminotécnica também é bem-vindo e também fala sobre luminotécnica no paisagismo. Então, não deixe de acompanhar a academia, não deixe de acompanhar cientistas, principalmente cientistas que estão fazendo pesquisa de ponta e que estão usando esses resultados para trazer resultados concretos para o mercado. Como a questão da cor, né? Fizeram uma pesquisa no mesmo restaurante, mesmo atendimento, o mesmo cardápio, cores diferentes de salas, e um teve consumo maior, outro consumo menor. Então, para ver como nossa arquitetura, como nosso projeto, ele pode impactar concretamente uma coisa que a gente mede, que é o Economics of Architecture, né? E nós vamos dar a próxima aula do nosso curso, nós vamos falar exatamente de Economics da biofilia. Isso é um fator econômico de economia ou de baixada de custo, ou aumentar o profit, né? Aumentar o lucro das empresas utilizando o nosso projeto. E aí você vê como acompanhar essas tendências, né, de pesquisa vão ajudar você a ter números para conseguir diferenciar diferenças competitivas, né, no seu projeto, porque você entende, né, você está conectado com essas pesquisas que você pode valorar, você pode mostrar para o cliente que seu projeto vai ter mais eficácia. Gente, não é só amor à plantinha, não. Tem dados, tem pesquisa, e tem coisas que podem amparar, inclusive na argumentação, né? Com certeza. E para quem é nerd também, que nem eu, além de acompanhar a ANFA, eu recomendo acompanhar o trabalho da Ana Foi que eu estava falando do caso dela. Exatamente, me lembrei. Você falou o caso, mas não falou o nome. É acompanhe o trabalho da Ana para quem gosta de um trabalho mais visionário para daqui a 100 anos também, mas com valor de design, um valor tecnológico imensos. Então, recomendado. E ela tem um trabalho de criatividade fantástico também, que a gente pode falar em outro Eu podcast. acho que merece um podcast dedicado só a isso. Só a ela e também a criatividade, que é um outro ponto fundamental que a gente não vai falar aqui. Nós estamos falando de como nós estamos atualizados. Então, eu acompanho alguns centros de pesquisa que são fundamentais da nossa área, tá? Para que você possa ficar sempre vinculado. E foi muito em cima disso que eu estou fazendo hoje, né, um mestrado na Universidade de Lisboa, que é uma universidade que está trabalhando exatamente a questão da experiência do cliente. Isso realmente é outra área que nós vamos ter que conversar aqui, que é o UX, né? É a experiência do cliente, e também a questão da interação, que é outra ciência que está vindo aí muito forte, que é a interação entre homem e máquina, máquina com máquina, homem inteligência artificial, homem cidade, homem arquitetura. Então, todas essas relações estão ligadas ao design de interação, que é o mestrado que eu estou fazendo. Muito legal. Então, acho que é isso, né? Se abra para o mundo, escute seu cliente, pesquise tendências, fique antenado, que a atualização, você tendo uma metodologia, a atualização vem naturalmente, né? Agora, vamos para perguntas? Vamos sim. A gente tem uma pergunta aqui da Dominique, perdão, Souto. Boa noite, está aqui. Da satisfação estar aqui acompanhando essa live. Me chamo Dominique, sou arquiteto e urbanista. Minha pergunta é: eu posso dizer que faço arquitetura biofílica ou design biofílico? Interessante essa pergunta, né? Sim. A questão do design biofílico.
Design biofílico utiliza uma metodologia, né? Que é exatamente como utilizar as sensações naturais que vão impactar no cérebro positivamente das pessoas. Então, design biofílico é uma metodologia que é utilizada na arquitetura, né? É utilizada no paisagismo, certo? Então, design biofílico é uma metodologia que é utilizada dentro da nossa profissão. Então, você faz design biofílico dentro da arquitetura, certo? É isso, né? É bem simples. Assim como a gente faz o paisagismo biofílico bebendo da fonte do design biofílico, você pode sim fazer arquitetura biofílica, tá, Dominique? Vamos lá. Pergunta da Lívia Maria. Minha dúvida é justamente sobre execução e apresentação dos projetos. Utiliza programas como AutoCAD, plataforma BIM? Posso fazer isso manualmente mesmo? Porque manual é muito mais rápido. Se tem um programa adequado para paisagismo, gostaria de saber qual. Sim, existe programa específico. Agora, o principal é o que você tem que ter em mente. O seu cliente tem que entender. Então, é muito importante saber qual é o background do seu cliente. Se é um cliente que é de uma construtora, se o cliente é um arquiteto, você certamente vai poder usar AutoCAD, vai poder usar BIM, vai poder usar ferramentas muito mais sofisticadas. Agora, se o cliente é uma dona de casa, é um empresário, é uma pessoa que não tem familiaridade com essas formas de representação, não faça a coisa, ele não vai entender. Você tem que estar muito ligado às ferramentas que trabalham o 3D, que trabalham as perspectivas, e perspectivas cada vez mais realistas, né? Então, não é uma qualquer perspectiva que ele tenha noções de profundidade, de escala e de materialidade. Isso é muito importante. E agora pergunta, quais são os programas? Existem programas que trabalham em cima de fotos. Isso é muito mais fácil do que você renderizar e criar toda uma ambiência. Então, se você não tem experiências em algum tipo de programas mais sofisticados de 3D, pode usar também fotos, né? Então, trabalhar em cima de fotos e trabalhar como Photoshop. Então, existem alguns programas assim, né, da arquitetura, é o Auto Landscape e também Autofoto, né, que utiliza exatamente essas ferramentas. Então, existem várias ferramentas no mercado, algumas mais simples, algumas mais complexas, mas principalmente nessa questão de ferramenta, não baseie em você, baseie no seu cliente. De novo, uma lição de empatia. Eu diria para a Lívia até que mesmo o cliente dela sendo técnico, tem um momento de apresentar cada coisa, né? Exato. A gente tem clientes técnicos, quando você está discutindo o conceito, é muito mais interessante você levar para o que manual, você levar o traço, né, daquele, para depois, porque uma coisa é a apresentação de conceito, outra coisa é a documentação que você vai produzir para a obra. Nível, a fase que você está. Quando você entrega muito detalhado a primeira fase, você tem uma chance maluca de errar o seu time. Então, no primeiro momento, vou falar aqui baixinho como um segredo, certo? No primeiro momento, leve um RAF, leve ideias com imagens conceituais e diga, é isso mesmo que você quer? Ratifique a encomenda, certo? Um zoneamento, uma coisa sem muita escala, ainda mostrando se é exatamente aquilo que o cliente quer. Por quê? Porque aí você não tem aquela situação constrangedora de desenvolver um projeto que é muito comum para os jovens arquitetos, desenvolver muito um projeto e dizer, não gostei. E você perdeu muito tempo, você não soube escutar ou não entendeu o que seu cliente quer. Então, é importante utilizar a metodologia do paisagismo biofílico, que é fazer algo gradual, sempre de uma forma crescente, em termos de informação. Comece do geral para o particular, até o momento que você vai detalhar profundamente o nome das plantas, os detalhes de móveis, de marcenaria, etc. Traz o cliente para o processo, tá, Lívia? Não sei se esse é seu caso, mas traz ele para validar cada etapa com você e em cada etapa você vai usando a ferramenta mais adequada, tá bom? Essas que a gente falou são
São 1% do que a mercado usa também, já. mas existe muita coisa por aí também. Taqueda, eu queria agora que a gente falasse um pouquinho sobre essa oportunidade nova que a gente falou no podcast passado, ia ser lançada na quarta, já saiu. Fala um pouquinho mais o que é o The Artist Day. Sim. E o que é essa oferta para o pessoal, para quem ficou de fora do curso, o que o The Artist Day trabalha? O The Artist Day, na realidade, é uma síntese de uma metodologia, de uma mentoria que nós fazemos, que é a mentoria de artes. É uma mentoria que ensina você a desenvolver um negócio dentro da arquitetura, seja ela dentro do paisagismo, seja ela dentro do urbanismo, do interiores, da arquitetura, da edificação, de vários setores. Mas é uma forma de você entender coisas que não são ensinadas na faculdade, que é exatamente como criar um negócio de sucesso. Então, muitos arquitetos não entram na área, não trabalham com a sua paixão por não terem essa expertise. E em cima de uma série de cursos desenvolvidos com as BEA, com universidades, também feitos por nós mesmos, nós vimos que existe muita falta de conhecimento de vários itens da gestão de uma empresa. E é isso que nós vamos fazer no dia 28 de outubro. Fazer um dia de imersão falando de exatamente todas essas ferramentas importantes, esses posicionamentos que você tem para desenvolver um negócio. Desde o seu posicionamento no mercado, saber qual é o seu objetivo de vida para definir o seu nicho, subnicho. Também falamos de gestão de escritório, forma de fazer propostas, como buscar clientes, como fazer um marketing online e offline, e, mais importante, que todos gostam, é como vender e como negociar. Ou seja, o The Artist Day é uma imersão que vai começar às 9 da manhã, vai até às 17 horas, e que tem como objetivo trazer essas informações para vocês. E para lançamento, nós estamos fazendo um preço especial para lançamento. O valor do The Artist Day é R$ 490. Nós estamos lançando a R$ 290 somente para as pessoas que fizerem inscrição até o dia 28, né, desse mês. Link no chat, gente, todas as informações ali. Legal, legal. A gente vai ficar muito feliz em ter vocês aqui com a gente no The Artist Day. Não adianta a gente falar só de conceito, só de projeto. Se não tem cliente. Tem que viabilizar. Exato. Que a gente possa projetar e viver, né, da nossa profissão. Da nossa arquitetura. Exatamente. A intenção é compartilhar e viabilizar isso. É tão triste a gente ver vários colegas não exercendo a profissão, né? Então, vem, gente, vamos aprender um pouquinho de empreendedorismo, eu acho que ajuda bastante. E era isso por hoje, né? Bacana. Obrigada, pessoal que está com a gente. Desculpa, tá aqui. Não, que Diga isso. lá. Eu só queria agradecer a Letícia e todos que estão aqui com a gente e dizer que é uma delícia fazer esse podcast, poder compartilhar conhecimentos com você. Então, até na próxima terça-feira, nós vamos estar com mais um episódio do nosso podcast Paisagismo Muito Além do Jardim. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima, pessoal. Quinta tem live. Tchau, tchau.